Olá, aqui é o César. Estou trazendo hoje mais um vídeo do ITA de 2022, uma questão da prova dissertativa e uma questão sobre geometria espacial. Tá legal? Então vamos lá. Considere T um tronco de pirâmide regular de altura h igual a 4 mais 2 raiz de 3 com bases hexagonais paralelas. Sabendo que o lado da maior base hexagonal mede 8 raiz de 3 sobre 3 e que o ângulo diedral entre as faces laterais e a base do tronco mede 75 graus, determine o volume de T. Bom, o que eu acho dessa questão? Ela não é difícil, mas ela é um pouco trabalhosa, que tem um monte de cálculos que precisam ser feitos. E não tem nenhum segredo em resolver essa questão. Basta que você faça o desenho, coloque as medidas, os lados, enfim, aplique as fórmulas e simplesmente chegue no resultado. Tá legal? Então, claro, você tem que ter um pouco de organização e bastante paciência para fazer todos os cálculos sem erro e organizar as ideias. Então, realmente existe um desafio aqui também nessa questão, embora ela não seja muito difícil. Tá bom? Bom, primeira coisa, vamos desenhar aqui esse tronco de pirâmide. O que é um tronco de pirâmide? Seria uma pirâmide inteira cortada. Você tem uma pirâmide, chega a uma determinada altura, você corta essa pirâmide e joga fora o bico dessa, assim, bem superficialmente, bem grosseiramente dizendo, você joga fora o bico, fica com a parte de baixo que seria o tronco da pirâmide. Então isso seria um tronco de pirâmide, tá bom? Então vamos desenhar aqui. Bom, então está mais ou menos desenhado aqui à mão o tronco de pirâmide. Vamos fazer a anotação onde está a altura desse tronco de pirâmide. Então vamos chamar esse ponto aqui, que seria o ponto central da base. Então essa altura aqui seria 4 mais 2 raiz de 3. Esse ponto aqui eu vou chamar de O', tá? E o ponto aqui central da base maior, ponto O. Bom, o que ele está pedindo é o volume desse tronco de pirâmide. Existe uma fórmula para calcular o volume do tronco de pirâmide, mas eu acho essa fórmula muito chata, eu nunca decorei essa fórmula, não quero decorar. Eu vou fazer simplesmente utilizando só um raciocínio simples, que é pegando o volume da pirâmide, como se ela estivesse inteira, não do tronco. O volume da pirâmide, fazendo de conta que ela está inteira aqui, e vou subtrair aquela parte de cima que foi tirada. Então o volume da pirâmide menos a pirâmide menor, que estaria aqui em cima, é igual ao volume do tronco. Tudo bem? Então eu vou escrever assim. O volume do tronco da pirâmide vai ser o volume da pirâmide inteira, que seria volume da pirâmide maior, que eu chamei de VM maiúsculo, menos o volume da pirâmide menor, que eu estou chamando de VM minúsculo. Isso vai me dar o volume do tronco. Bom, para calcular o volume da pirâmide maior, eu vou precisar da área da base e da altura da pirâmide, se ela estivesse completa, tá? Tanto que o volume da pirâmide maior vai ser 1/3 da área da base vezes a altura, certo? Então eu vou precisar da área da base. Então vamos pensar aqui na base maior. A base maior é um hexágono regular e a área dele vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero que eu estou desenhando aqui, porque existem 6 triângulos equiláteros iguais a esse, formando o hexágono, é um hexágono regular. E a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. A base eu já tenho, que vale 8 raiz de 3 sobre 3. Porque foi dado, né, que o lado da maior base hexagonal mede 8 raiz de 3 sobre 3, está aqui. E a altura desse triângulo equivale ao que é chamado de apótema da base. O apótema da base, que é a altura, ele é o lado raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque é um triângulo equilátero e a altura de um triângulo equilátero em função do lado é lado vezes raiz de 3 sobre 2. Claro que você consegue fazer isso aí utilizando Pitágoras, mas utilizando direto então a fórmula do apótema. Então esse apótema, que eu vou chamar de A, ele vai ser o lado, que é 8 raiz de 3 sobre 3, vezes raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar exatamente A igual a 4. Então o apótema vale 4. Agora eu preciso saber a área do hexágono. Então a área do hexágono vai ser 6 vezes a área desse triângulo aqui. Então vamos escrever assim. A área da base maior eu vou chamar de B. Então B vai ser igual a 6 vezes
a área de um triângulo equilátero, que seria base vezes altura sobre 2. Então é 8 raiz de 3 sobre 3, vezes a altura, que é 4, sobre 2, ou multiplicado por meio. Isso aqui dá exatamente 32 raiz de 3. Tá, agora eu preciso, já que eu tenho a base, eu vou precisar da altura da pirâmide, se ela tivesse completa, e não do tronco. Preciso da altura da pirâmide. Bom, a altura da pirâmide, como eu tenho a altura do tronco, eu vou precisar saber a altura dessa pirâmide menor aqui. E que informação que eu tenho? Eu tenho a informação do ângulo entre a base da pirâmide e uma das faces laterais, tá? Que é o ângulo diedral que foi dado aqui. O ângulo diedral entre as faces laterais e a base do tronco mede 75 graus. O ângulo diedral, ele é um ângulo formado pela base da pirâmide e um dos lados. E para encontrar esse ângulo, a gente traça o quê? Uma reta que seja uma reta no plano da base que seja perpendicular à reta da intersecção dos dois planos, do plano da base e do plano lateral. Então eu vou escrever essa reta aqui, na verdade esse segmento de reta aqui, que equivale ao apótema. Isso aqui vai formar 90 graus com essa reta que é a intersecção dos dois planos, tá? Do plano da base e do plano da face lateral. Agora eu preciso traçar em seguida uma reta que passa por esse ponto aqui de intersecção e que seja perpendicular à reta que é a intersecção dos dois planos. Ou seja, vai equivaler à altura desse trapézio, dessa área lateral aqui, dessa face lateral que é um trapézio, da face lateral do tronco, que é um trapézio. Tá bom? Então esse aqui também vai formar um ângulo de 90 graus com essa reta. Então o ângulo de 75 graus é o ângulo formado por essas duas retas. Tudo bem? Vamos completar aqui o desenho e vamos dar nome aos pontos. Essa altura aqui eu já tenho, que é de O até O'. Depois de O até esse ponto aqui, esse ponto nós vamos chamar de Q. E esse ponto aqui nós vamos chamar de P. Então, transcrevendo esse desenho aqui para baixo, isso aqui vai dar o suporte para cálculo da altura da pirâmide. Então, transcrevendo esse desenho, que é um desenho de um trapézio, aqui eu teria o ponto O, aqui seria o meu ponto O', aqui seria o meu ponto P e aqui seria o ponto Q. Tudo bem? E aqui teria o ângulo de 75 graus. Essa altura eu já tenho, eu já conheço. De O até O', eu já conheço que vale 4 mais 2 raiz de 3. O que falta agora é completar esse triângulo, e nós vamos ter um ponto aqui em cima como se fosse a pirâmide completa. Tudo bem? Esse ponto aqui, vamos chamar de ponto R, que seria o vértice da pirâmide, tá? E eu vou precisar então da altura, de R até O'. Bom, como eu tenho de Q até O que vale 4, que é o apótema, né? De Q até O vale 4. Esse aqui é o apótema da base. Então eu já tenho todas as informações. Então de R até RO, dividido por 4, é a tangente de 75. Tudo bem? Bom, a tangente de 75... eu não sei ela de cabeça, mas ela é fácil de calcular. A tangente de 75 é a tangente de 30 graus mais 45 graus, que são ângulos notáveis, e isso eu sei calcular a tangente desses ângulos. Então a tangente de 30 mais 45 vai ser tangente de 30 mais tangente de 45 dividido por 1 menos tangente de 30 vezes tangente de 75. É a tangente da soma, tá? Tem que lembrar dessa forma. Então a tangente de 75 vai ser tangente de 30, que é um ângulo notável, nós conhecemos a tangente vale 1 sobre raiz de 3, mais tangente de 45, que é um ângulo notável também, que vale 1, dividido por 1 menos tangente de 30, 1 sobre raiz de 3, vezes tangente de 45, que é 1, que eu nem vou colocar. Tá? Então isso aqui vai resultar raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 menos 1. Efetuando aqui a racionalização do denominador, a gente vai chegar que tangente de 75 vale 2 mais raiz de 3. Bom, e o que a gente precisa aqui? A gente precisa dessa altura de R até O. Então ela vai ser de R até O', que eu vou chamar de H', que eu vou ter que calcular esse tamanho aqui. Então H' mais H dividido por 4, certo? Então, cateto oposto sobre cateto adjacente vai dar a tangente desse ângulo de 75 graus. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 2 mais raiz de 3. Efetuando os cálculos aqui, eu já fiz, isso aqui são cálculos bastante triviais, H' vai ser 4 mais 2 raiz de 3. Para nossa surpresa,
4 mais 2 raiz de 3, e aqui também tem 4 mais 2 raiz de 3. Então, na verdade, as medidas desse triângulo PRO, as medidas lineares dele são metade das medidas do triângulo QRO. Ou seja, se aqui vale 4, então esse de P até O' vale 2. Tá legal? Tudo é a metade. Muito bem. Agora eu já tenho a altura da pirâmide, que seria de R até O, que vale, na verdade vale, se você somar esses dois aqui, vai dar 8 mais 4 raiz de 3. Tá? E eu tenho a área da base da pirâmide, então eu consigo calcular finalmente o volume da pirâmide maior. Esse volume vai ser dado por 1/3 da área da base, vezes a altura. A altura nós já sabemos aqui que vai valer 4 mais 4, 8. Vai valer 8 mais 4 raiz de 3. Faltou colocar a base aqui. Então vamos colocar a base. A área da base que vale 32 raiz de 3. Efetuando os cálculos aqui, eu já efetuei esses cálculos. Para economizar tempo, vamos colocar aqui a resposta direto. Isso aqui dá 256 raiz de 3 mais 384. Tudo isso dividido por 3. Dá para simplificar alguma coisa aqui, mas a gente simplifica no final, tá bom? Bom, da minha fórmula aqui que eu tinha imaginado, eu preciso agora calcular o volume da pirâmide menor, aquela pirâmide que foi tirada da pirâmide aqui, que foi jogada fora. Então vamos pensar no volume da pirâmide menor. Ela é 1/3 da área da base, mas eu não sei ainda a área da base, dessa base aqui de cima, que seria a base superior do tronco. Eu não sei ainda. Por quê? Porque eu não calculei ainda. Então vamos calcular aqui, fazer mais aqui embaixo. Cálculo da área da base menor. Bom, pensando que a base menor aqui, todas as medidas lineares são metade das medidas da base maior. Por quê? Porque a gente descobriu isso aqui fazendo essa conta aqui. Tá legal? O apótema vale 2. Então todas as medidas valem metade, as medidas lineares. Então eu vou ter 6 vezes base vezes altura sobre 2. A base é metade disso aqui, então seria 4 raiz de 3 sobre 3. Vezes a altura, que é metade dessa altura aqui, que é 4, então a metade é 2. Sobre 2, ou seja, vezes meio. Fazendo as contas aqui, isso aqui vai resultar 8 raiz de 3. Tá? Então a área da base menor é 8 raiz de 3. Então colocando aqui, o volume da pirâmide menor vai ser 1/3 da área da base, ou seja, 1/3 de 8 raiz de 3, vezes a altura. Quanto que vale a altura? A gente acabou de calcular aqui no desenho do lado, né? A altura da pirâmide menor vale 4 mais 2 raiz de 3. Efetuando os cálculos aqui, que eu já fiz os cálculos, poupando a gente de algum tempo. Isso aqui vai dar 32 raiz de 3 mais 48 dividido por 3. Finalmente, o volume do tronco. O volume do tronco ele vai ser o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Isso aqui vai ser o seguinte. O volume da pirâmide maior, já calculamos aqui. Menos o volume da pirâmide menor, que já calculamos aqui. Isso aqui vai resultar exatamente em... E dá para colocar aqui, 112 está nessas duas parcelas aqui. Então o volume também pode ser simplificado da seguinte forma. Seria 112 que multiplica 2 raiz de 3 mais 3 sobre 3. Então esse aqui é a resposta do problema. É um problema trabalhoso. Não é difícil, mas é trabalhoso. Ele é muito minucioso, com muitos detalhes. É fácil de errar. Então você tem que ter... para resolver esse tipo de questão, você tem que ter bastante organização. Se você organizar bem, você consegue juntar todos os componentes, juntar e chegar na resposta final. Tá legal? É isso aí. Se você gostou, por favor, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.